Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário do bairro da Graça, em Salvador, Bahia, Emerson Queiroz. Seja muito bem-vindo, Emerson. Olá, Danilo. Muito obrigado. É muito bom estar aqui com você e com todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Em novembro, nós celebramos o Dia Mundial da Filosofia, atividade que foi oficialmente instituída pela Unesco em 2005, e nós, em Nova Acrópole, vamos trabalhar o tema A Busca da Unidade para Além das Diferenças. E Emerson e eu vamos conversar hoje justamente sobre a importância da unidade. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, longe disso, menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, vamos conversar, ouvir, refletir e que possamos, cada um de nós, extrair aquilo que seja útil, prático e vivencial para as suas vidas. Esse tema é muito importante, Emerson, sobretudo nesse século XXI que vivemos, de muitos enfrentamentos, muitas diferenças de ideias, polarizações, que muitas das vezes têm chegado a violências. Quando a gente vê o mundo, a gente percebe uma multiplicidade de coisas, itens, elementos, seres, ideias, e a gente acha que isso não pode nos levar à unidade. Mas como nos ensinam os sábios, há uma unidade em todas as coisas. O universo é uno. E eu gostaria que você começasse falando justamente desse paradoxo para começarmos a nossa conversa de hoje. Bom, vamos lá. Podemos sempre abordar esses temas, de diversas formas. Eu gosto de observar essa questão da unidade trabalhando com a ideia um pouco da ótica, as formas que nós temos de ver as coisas. Sim, a gente olha para a nossa realidade sensível, como diria Platão, o nosso mundo sensível, e veremos múltiplas formas, variações, a diferenciação que há em todos os seres, e não podia ser diferente, para enfatizar o tema, porque a diferenciação, poderíamos até dizer que é uma lei da vida. Não há nada no mundo manifestado que seja igual, ou que se repita da mesma forma, exatamente do mesmo jeito, Embora a primavera ocorra todos os anos há milênios, as primaveras não são iguais. Então, você tem a diferenciação própria. No ponto de vista de ótica, nós podemos olhar para um indivíduo, organicamente falando, um corpo vivo, e dizer, bom, ele é um corpo. Ou como falamos em nossas aulas, meu corpo físico, meu corpo etérico físico, usando a linguagem do curso Filosofia para Viver. Agora, sob um microscópio, este um corpo, ele pode ser organizado, diferenciado em sistemas, em tecidos, em células. Então, aí já vamos observando a multiplicidade sob uma determinada ótica. Então, poderemos fazer o caminho inverso. Um conjunto de células que formam um tecido, que está num órgão, que pertence a um sistema e que, gera um corpo. Eu acredito já devo ter dado esse exemplo, mas olhando nossas cidades, ou uma coisa comum, jogos de futebol. Quando dá ênfase na torcida, milhares de pessoas diferentes ali. Agora, se elevamos um pouco mais a vista, se observamos um pouco mais, por exemplo, de fora do estádio, aquela multiplicidade ali de pessoas, de coisas acontecendo, uns torcendo, outros jogando, outros vendendo coisas. De fora nós poderíamos dizer, ali está um estádio. Então, à medida que a gente muda a nossa ótica ou eleva, vê as coisas um pouco mais do alto, como uma cidade, por exemplo, se estamos num avião, e ele começa a levantar voo, aquela multiplicidade de prédios, à medida que vamos subindo, ela vai se tornando una, A ponto a gente até, a depender da distância, não conseguir diferenciar muito o que é o que. Mas sabemos, ali há uma unidade. Então, por tantas essas questões, inclusive físicas, a gente vai observando que essa multiplicidade toda, ela também pode ser vista sob uma característica de unidade. Os vários continentes que existem no nosso planeta, se vistos da Lua, por exemplo, nós talvez não consigamos discernir tanto eles. Nós vamos ver um planeta.
Então, sempre podemos mudar a nossa ótica e enxergar as coisas, e por que não também as pessoas e as nossas relações, sob uma ótica de unidade. Com certeza, Emerson. E a pergunta que eu lhe faço agora vai justamente nesse sentido. Você trouxe Platão, e quando a gente lembra de Platão, lembramos de Sócrates, de Aristóteles, da filosofia grega. E quando a gente aprende a filosofia, como você bem lembrou, no nosso curso de Filosofia para Viver, logo no início, na primeira aula, a gente fala da ética, do ethos grego. E isso é muito interessante porque parece algo intelectual que não tem relação com a vida prática. Isso é um equívoco bastante leviano quando a gente pensa dessa maneira. E quando a gente aprofunda, a gente entende que para os gregos a ética era relacionada com a virtude, com arete. Ou seja, a virtude tem que ser colocada em ação para que ela tenha vida, porque uma ideia tem vida quando se pratica. E quando a gente estuda Bhagavad Gita, Mahabharata, essas obras clássicas, a gente percebe ali que há uma batalha interna. E isso é muito importante porque compreender esse processo, não só a ideia, o que significa a ideia, o conceito, mas a ação, isso nos traz uma busca pela coerência, porque todos nós buscamos pensar, sentir e agir de maneira coerente para que haja uma unidade. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque essa busca vai levar a que nós nos aproximemos dessa ideia de unidade. Esse conjunto de ideias, de valores que simboliza a ética, quando começa a ser colocado em prática por cada um de nós, todos nós, aí sim isso ganha uma vida e ganha uma expressão prática. Eu gostaria que você falasse desse processo para a gente entender melhor como isso se dá e como fazer isso também paulatinamente, essa relação entre entendimento e uma ação coerente. Perfeito. O sentido de ethos como costumes já traz aí consigo um certo senso de unidade, né? Porque as pessoas ou os grupos humanos que vivem sobre aquele determinado ethos, sobre aquela determinada forma de costume, vão buscar comportar-se, agir daquela maneira. Então, o que hoje nós chamaríamos de bons costumes? Se nós temos isso como um norte, a cortesia, a gentileza, a bondade na ação, enfim, todas as formas integradoras de vida, né? Isso, de certa forma, nos une, percebe? Se a gente quer, sei lá, paz no trânsito, harmonia nas relações humanas, essa paz no trânsito, essa harmonia, ela dá um norte. Então, aqueles indivíduos que se comprometem com essa prática, com esse valor, por exemplo, estarão unidos na busca desta harmonia, na busca dessa paz no trânsito, na busca dessa justiça para todos. Então, esses valores que às vezes são descritos até como teóricos, né, como normas de um código, né, eles ganham uma tônica muito prática. E aquilo que você traz quando fala dessa unidade dentro de nós, né, porque a gente tem que olhar para o indivíduo que se compromete com essa prática, com esse exercício, e entender que é um indivíduo, aquilo que não se divide sobre uma ótica, o mesmo exercício da ótica, né? Mas a gente também pode ser analisado, não vou colocar separado, né? A gente pode analisar, que já pressupõe particionar um pouco. Então, de forma muito simples, temos uma mente que nos permite pensar, temos um aspecto emocional, psíquico que nos permite sentir, temos essa nossa energia que nos leva até a agir também com o falar e por aí vai. E quando a gente pensa, sente, fala e age de forma desconexa, ou seja, quando eu defendo uma ideia verbalmente que é importante que sejamos bons, mas na hora de agir o meu egoísmo pesa e há uma separatividade, né? Agora, quando eu consigo pensar, sentir, falar e agir na direção daquilo que eu me propus, nós temos um exercício prático de unidade dentro de nós. Isso é bem interessante, porque quantas vezes a gente varia o comportamento para nos adequarmos a determinadas situações? Às vezes eu não posso, sei lá, se eu vou usar uma linguagem muito certinha, né, para usar um termo da moda, num ambiente mais despojado, às vezes as pessoas ficam me olhando assim, né? Eu fico meio envergonhado porque vou querer numa mesa de bar, sei lá, conversar sobre temas elevados e filosóficos e não sobre coisas comuns.
Então a gente fica meio assim e acaba falando, né, daquelas coisas comuns, que não há problema, mas não é questão de estar certo ou errado, é a questão de como eu fico. Será que eu me sinto bem naquele ambiente para falar de certos temas? Como é que eu vou naquela minha postura com relação ao meu chefe no trabalho ou alguém que eu gosto, eu já vou lá e me ajusto um pouco melhor. Então a gente vai acabando interpretando, né, os diversos papéis, as máscaras que a gente costuma dizer, e isso vai dando uma ideia de fragmentação. Agora, quando eu tenho um norte que une a todo um grupo, toda uma coletividade, um valor, uma referência, e eu vou em busca dele, eu vou buscá-lo em casa, no trabalho, no lar, na universidade, no trânsito, ou seja, eu consigo traçar uma linha de coerência. Então a ética, de certa forma, nos permite essa unidade dentro de nós e abre o espaço propício para a unidade entre nós. E esse é o ponto que eu quero que você aborde um pouco mais, Emerson, por gentileza, justamente em função desse entendimento. Quando eu busco a ética em mim, eu estou buscando essa unidade em mim. Ou seja, se eu busco me melhorar de fato, esse movimento interno, evidentemente, vai levar a um movimento externo. Então isso vai fazer com que eu, ao sair para a rua, procure respeitar as regras de convivência com as pessoas, não jogar lixo no chão, tem um lugar para isso. Dentro da minha casa, por exemplo, não colocar a toalha molhada em um lugar que está seco, na cama ou no sofá. Ou seja, organizar as coisas, entender o lugar de cada coisa. Eu não vou colocar, por exemplo, o lixo em cima da mesa, a televisão em cima do armário de guardar roupas. A não ser que eu não queira assistir televisão, mas o fato é entender a coerência, o lugar de cada coisa, o meu lugar no mundo também. Quando nós vamos para as ruas ou para os locais públicos de um modo geral e vemos uma série de indicações de isso pode, isso não pode, é porque certamente nos falta bom senso para entender o que devemos ou não fazer. Sentar num banco que está destinado a idosos ou pessoas com alguma deficiência, isso existe porque nós, muitas das vezes, esquecemos do bom senso e da coerência. Óbvio, se o banco está vazio, vamos sentar. Se está precisando que liberemos o espaço para alguém que realmente necessita, assim como as vagas para deficientes, tudo isso que é óbvio para quem tem bom senso e lucidez e essa humanidade desperta de entender o que é evidente, ok, mas na maioria dos casos não ocorre assim, tanto que nós temos visto uma série de problemas. A gente pensa que as guerras ocorrem do nada, elas começam quando a gente não trava a nossa guerra interior, que lemos, por exemplo, no Bhagavad Gita. Volto a essa reflexão. Quando a gente lê essa obra e fala, que bonito, campo de batalha, Krishna, Arjuna, os Pandavas e Kauravas, ok, mas no meu dia a dia eu me enfrento de fato, eu venço o meu egoísmo, a minha preguiça, a minha falta de paciência, a minha falta de compreensão humana. E viver junto, Emerson, é o desafio da sociedade. Mas há um ponto importante também que é, quando eu tenho consciência de que preciso me melhorar, ser mais lúcido, mais sensato, o outro também precisa. É fácil, por exemplo, pedir, Emerson, tenha mais paciência, seja mais cortês, mais educado. E você pode dizer, Danilo, mas você faz isso? Óbvio que esse não é o nosso caso. Estou trazendo um exemplo, algo hipotético. Mas na prática funciona assim. Não te peço uma resposta total, mas uma síntese dessa ideia de, depois de me potencializar, me melhorar, entendendo a ética em mim, como e quais elementos oferecer para a sociedade em uma relação entre várias pessoas. É bem bacana, eu tenho dito assim nos últimos dias, né? Uma reflexão também. Longe de dizer que é um modelo para os demais, mas acho que encontraremos outros que pensam um pouco sobre isso, né? Às vezes a gente vive momentos em que se exige muita compreensão sobre tudo. Mas por outro lado também não se exige tanto esforço, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, na medida em que eu me esforço pouco para oferecer o meu melhor ao outro, eu vou exigir do outro maior compreensão, percebe? Ao contrário também ocorre, né? Então, imagina se a gente consegue crescer juntos em esforço e em compreensão. Olha que coisa interessante. Cada vez mais a gente se esforça para nos aprimorarmos, para melhorarmos, para evoluir. E, obviamente, dentro da regra da convivência, da tolerância, da troca, né, da inexperiência que todos vamos ter em alguma coisa, temos o espaço para a compreensão. Então, o esforço somado à compreensão, eles são exemplos muito diretos aí, objetivos, são valores muito práticos para que a gente possa criar laços mais seguros. Até, inclusive, se permitir errar. Às vezes parece que a gente vive de uma forma que
a primeira vez, acho que até tem uma canção do Legião Urbana, né? Fala isso, que a primeira vez é sempre a última chance, né? Se estamos aprendendo, estamos nos desenvolvendo, vamos ter que passar pelas mesmas coisas várias vezes. Aí a compreensão fará todo o sentido, né? Mas ela virá muito mais naturalmente também quando aprendemos a reconhecer que ali há um esforço de crescimento, há um esforço de desenvolvimento. É bem interessante a forma de se relacionar com isso, né? E voltando com o aspecto da ética aí, você deu alguns exemplos da questão da toalha da cama e por aí vai e tal. Interessante a gente lembrar com uma certa frequência de que ética não é só certo e errado, né? Pode ou não pode. Às vezes um pouco desse, não sei se eu posso usar esse termo, assim, um radicalismo infantil, né? Tá me impondo que as coisas sejam dessa maneira, né? Não estou dizendo que isso não possa ocorrer, mas agora estamos falando filosoficamente, né? Então é importante entender esse critério. Dentro de tudo que a gente tem estudado, demonstrado com a ciência e tudo mais, as coisas são o que são, né? Existem critérios que a gente tem comumente chegado. Existem critérios para alimentação, existem critérios para organização. Por que você não pode fumar dentro de um avião? Não é porque o piloto não deixa, né? Isso é muito pequeno dizer isso, né? Ali tem todo um estudo, tem toda uma motivação, ambiente, o espaço confinado, risco de incêndio, ou seja, não preciso elencar aqui toda a questão, né? Então, daí se estabelece uma norma. É proibido fumar, inclusive nos lavatórios, né? Assim que eles colocam. Porque você tem uma série de coisas que foram analisadas, foram pensadas, foram refletidas e se entendeu como um critério. Então, o que nos cabe se queremos fazer parte daquele ambiente e fazer um uso desse transporte? Agir de acordo. Mas o agir de acordo aí não vem por uma imposição, vem por um entendimento. Seres mentais, racionais, seres humanos, que entendem o motivo daquilo e agora trabalham para que aquilo aconteça, porque envolve a segurança de todos. Então é importante que a gente também assuma essa responsabilidade individual de que nós temos um compromisso com essa unidade, com esse entendimento, e que existem muitos critérios, não só para questões orgânicas, não só para alimentação, não só para uma norma de velocidade no trânsito ou coisa assim, mas para as nossas atitudes como seres humanos. O que a gente observa, até com tom de julgamento, né? Quando vemos uma pessoa, estou falando não só uma criança, mas às vezes vem um adulto com um comportamento destemperado. Isso chega a chocar. Por quê? Por que nos choca? Porque, de certa forma, a gente percebe que ali tem alguma coisa errada. Às vezes ele pode até estar com razão, né? Um problema grave, alguma coisa que o afetou, enfim, mas observe que a gente não olha aquilo como sendo algo assim, né? Nossa, esse é o modelo de vida que a gente tem. A gente percebe que a serenidade, que a cortesia, que o bom trato, isso, de certa maneira, para nós é o que inspira. Então, a nível sociopolítico é isso, né? Encontrar que critérios fazem com que nós, seres humanos, criemos laços e, a partir deles, de esses critérios bem compreendidos, refletidos, a gente aplique as nossas normas de convivência. Não é simplesmente por uma imposição externa. De fato, quando você falou, se a gente tem muitos elementos externos que vão nos tangendo, vamos assim dizer, é porque, de certa forma, vai parecer talvez meio pesado isso, mas o nosso bom senso, ele está falhando, né? O nosso bom senso está falhando. Então, se o nosso bom senso está falhando, como eu posso fazer para ajustá-lo? O que eu posso fazer para pensar melhor, para sentir melhor, para poder conversar melhor, para poder agir melhor? Isso também é nossa responsabilidade. Isso não é uma responsabilidade das leis, do Estado, de alguém que nos imponha. Os pais, o Estado, enfim, tudo isso são órgãos, como, mais uma vez, inspirado em Platão, que, via de regra, seriam educadores, né? Não impositores. Então, entendemos que o ser humano necessita de educação, necessita da cultura, como tantos outros filósofos falam isso, para se inspirarem e construírem bons modelos. E assim vamos convivendo bem. E essa ideia de bons modelos, Emerson, é muito importante. Antes de avançarmos para a próxima questão, só uma reflexão diante disso, e gostaria que você comentasse também.
esse amadurecimento interno de cada um, ele é muito importante. Na verdade, ele é vital, porque se eu amadureço pouco a pouco e a pessoa com quem eu convivo não busca isso em nenhuma medida, a convivência fica difícil. Ou seja, se todos nós realmente buscássemos de maneira categórica oferecer o nosso melhor, nós aprenderíamos a sermos mais francos, sermos mais fraternos, saberíamos ouvir mais. Por exemplo, nós temos uma amizade já de muitos anos. Você está em Nova Acrópole há muitos anos, eu também, menos tempo do que você, mas a gente se conhece e convive nas nossas experiências. Você inclusive esteve em Quito, no Peru, e me relatou experiências muito bonitas e enriquecedoras de outras culturas. Isso tudo agrega, Emerson, porque a gente começa a perceber, diante do que você me trouxe, que todo ser humano busca a sabedoria em alguma medida, e quando ele busca essa sabedoria, essa melhora interna, ele vai oferecendo isso paulatinamente para todos aqueles a quem ele se relaciona. Só que, quando a gente aprofunda essa relação, esse é o ponto que eu gostaria de abordar, a gente começa a poder corrigir as pessoas com quem nos relacionamos e aprender também a sermos corrigidos. Por exemplo, se eu cometo um equívoco, sei que nós temos amizade, franqueza e uma cortesia para nos corrigirmos. Eu vou saber ouvi-lo, você também, porque há uma virtude fundamental aí, humildade. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dessas ideias, porque quando a gente começa a aprender a ouvir e aprofundar a amizade, a gente não vai ter medo de falar as coisas. Não é de qualquer jeito, com grosseria, com rispidez e de maneira rígida também, mas com essa flexibilidade filosófica. Esse é um ponto importante também da gente trazer para a nossa consciência e trazer para essa relação, ou seja, aprofundar um pouco mais esses vínculos que nós temos com cada pessoa com quem nós convivamos. É isso, né? E a gente vai vendo que isso configura a nossa experiência comportamental, não só em pequenos grupos, mas também em grandes civilizações, né? A gente fala da ética, por exemplo, como um princípio de unidade dentro de nós, e da sociopolítica como a unidade entre nós. Agora, se a gente olha do ponto de vista da história, né, ou da filosofia da história, que é o que a gente costuma desenvolver bastante em nossas aulas, buscar a sabedoria através da história, podemos observar o comportamento da humanidade, né, ao longo do tempo. A gente fala muito dos legados civilizatórios, e é interessante que às vezes esses legados vêm de, sei lá, estradas, o direito, né, quando fala o legado de Roma, né, as grandes estradas que figuram ainda na Europa até hoje, ou o direito romano, germânico e tal. A gente vai para essas coisas bem objetivas, né? Mas também, e a integridade dos romanos, dos japoneses, dos samurais, a coragem dos gregos e por aí vai, enfim. Se a gente for pegar do ponto de vista de valores, né, isso vai sendo experimentado. Inclusive, as experiências que nós avaliamos como mal sucedidas, né? Porque a humanidade erra. Às vezes se criam certos critérios de dominação, de imposição, enfim, de separatividade, que nós hoje observamos e, bom, não é bem por aí. E que bacana poder olhar isso, né? E ver assim, poxa, aqui tinha essas coisas de bom, tinha isso aqui não tão bom. Então, o que eu tenho de bom de experiência, eu sigo, eu melhoro, eu desenvolvo. E quando eu olho aquela experiência que eu vejo que não nos atende mais nas condições de hoje, o que eu faço com isso? Eu transformo. Agora, perceba que eu preciso de um olhar de unidade para a história. Não para achar culpados pelaquilo que nós somos hoje. Mas se eu observar que, de certa maneira, eu tenho algum vínculo com o grego, com o egípcio, com o inca, com o asteca, enfim, com todos esses aí, de certa forma, eu tenho um vínculo como humanidade. Eu sou herdeiro de uma experiência dessa. Mesmo que não seja direta, né? O que o Brasil tem a ver com não sei o que lá. Não é, estou falando disso, estou falando como ser humano, né? Acima de regionalismos locais, o que a experiência desse povo me agrega? Ou o que equívocos que eu considero que eles cometeram, eu hoje não deveria mais cometer. Então eu vou olhando a história com esse senso de unidade também. Porque a experiência de todos esses que nos precederam teria um valor para nós hoje. Não só dos legados científicos, técnicos e por aí vai, mas de como esses seres humanos lidaram com as questões, vou assim dizer, os problemas de seu tempo, né? Porque, para além de qualquer coisa, hoje somos isso também. Seres humanos lidando com as questões do nosso tempo.
Então, nesse sentido, não somos diferentes daqueles que nos precederam e nem somos tão diferentes de outros que convivem conosco, né, agora nesse mesmo tempo e espaço. Cada cultura com sua realidade, sim. Cada nação com suas questões mais assim ou mais assado, como gostamos de avaliar, sim. Mas, voltando àquela questão da ótica, se olharmos um pouco mais acima, somos todos seres humanos aprendendo a viver. Isso é uma coisa que vale a pena refletir. Esse diálogo com a vida, né? Todos nós somos seres humanos aprendendo um pouco mais a viver. Não só o como, né, mas sobre o que é a vida, o que ela espera de nós, que resposta adequada eu devo dar a isso. Sim, a gente tem que sobreviver a nível material e orgânico, mas a gente também precisa buscar sentido. Hoje existem temas sociológicos disso, crise de sentido, né? Então, esses valores que você falou no início, essas ideias que norteiam nossas ações, que nos unificam, por exemplo, isso pode nos dar um sentido. Não esgota o tema, mas dá um sentido, dá uma experiência de unidade. E é importante que nós vivamos essa experiência, né? Essa coisa de cada um por si, bom, sempre pode ter aquele que considere isso um valor e está em seu direito de pensar assim. Mas nós não seríamos uma unidade humana, não nos chamaríamos de humanidade, né, se a regra fosse o cada um por si. Eu sei que é um exemplo meio clichê, mas até na saúde, né? Quando uma célula trabalha por si própria, a gente sabe o que vai dar. Eu não vou nem dizer aqui para não, não impressionar, né? Mas a gente sabe o que vai dar. E essa separatividade a gente vai ver no final onde ela vai resultar. Então, de certa forma, a gente precisa entender, até pelos exemplos da natureza, que quando algo, né, assume uma função muito egoísta para si próprio, a separatividade impera. E aí não há sistema e não há conjunto que prospere dessa maneira. Exatamente, Emerson. E esse prosperar do ponto de vista humano é algo de suma importância nesse momento histórico em que estamos vivendo. O mundo de hoje nos mostra muita separatividade. A história da humanidade, quando a gente aprofunda um pouco o entendimento do que ela significa, do que ela simboliza, e da nossa história dentro dessa história da humanidade como uma grande família, nós podemos entender que a história é um patrimônio da humanidade. Olha, mas eu não vivi no Egito Antigo, na Grécia Clássica, na Roma Clássica, na Europa medieval, mas se está escrito na história, por que não ler, interpretar, compreender os erros, melhorar, porque eu não vou reescrever todo o panorama histórico com as mesmas conjunções, os mesmos processos. Não, o momento é outro, a minha vida é outra, mas eu posso aprender, assim como eu aprendo com os meus pais, com as pessoas que eu gosto ou não gosto, com todos nós podemos aprender, e há que ter humildade para isso. E na história o processo é o mesmo, só que de uma maneira muito mais ampla. Esses erros históricos grandes que conhecemos, as bombas que foram jogadas, as violências das guerras civis, militares, os enfrentamentos todos, tudo isso é para que a gente reflita de que essa violência não nos leva a uma unidade, pelo contrário, nos afasta dela. Quando eu aplico as virtudes, todas elas em alguma medida, ou um pouco de cada uma delas que seja, eu me potencializo como um ser humano e, consequentemente, transmito isso através da vivência. Agora, na prática, Emerson, quando eu estou no trabalho, na faculdade, como você bem lembrou, na minha casa, como eu contribuo para a convivência? Eu sou aquele chato que tudo critica, nas festas de final de ano só quero falar da minha vida, das minhas conquistas, das minhas vaidades, do que eu tenho, e não ouço ninguém, ou eu fico o tempo inteiro no WhatsApp e não dou a mínima porque estão falando e não me importo se o outro está hospitalizado, se alguém está sofrendo ou não. O que me importa são os meus seguidores, a minha vida e essa ilusão que eu criei para mim mesmo. Qual é a minha conduta, a minha contribuição individual e coletiva? Isso é muito importante porque a unidade é um fator fundamental da convivência. Eu gostaria que você falasse disso no seu encerramento, porque quando a gente pensa na nossa responsabilidade, a gente pode se lembrar, por exemplo, dos faraós antigos que, quando ocorria alguma praga na sociedade egípcia, a responsabilidade era do faraó. Ah, mas eu não sou um faraó, podem pensar os nossos ouvintes. Eu também não sou e nem você é. Nós somos seres humanos, estamos aqui como filósofos de pequena expressão, mas vivendo isso de alguma forma de maneira real e concreta,
dentro de casa e em todos os lugares que a gente pode viver. Não se trata de falar do nosso vizinho e da falta de responsabilidade dele ou do nosso parente. Se trata de observar a nossa responsabilidade e o que devemos fazer. Eu gostaria que você falasse isso, Emerson, para que a gente encerrasse o nosso podcast, todos nós, refletindo sobre aquilo que pode ser de unidade. O que podemos oferecer de unidade, de união, de aproximação, para que nós possamos, em alguma medida, reconstruir a história. Começando pela nossa vida, nos melhorando pouco a pouco, de maneira gradativa, paulatinamente, com consciência, para que em algum momento possamos transmitir isso na sociedade, no nosso bairro começando, nas pessoas mais próximas, e isso vai se amplificando, vai tomando força. Essa é uma mensagem importante, Emerson, para que a gente compreenda um pouco mais que esse tema não é algo fantasioso ou muito distante do que a gente pode viver. Você falando me gera várias reflexões. A gente tem que sempre começar por algum lugar, né? Não existe nada, por mais que isso pareça uma frase muito abstrata, a gente já tem aprendido e demonstrado que nenhum fenômeno ele é por acaso. Nenhum fenômeno ocorre aleatoriamente. Quando nós dissemos isso, é porque ainda não encontramos suas causas. Então, falando do ponto de vista bem humano, não é aleatório termos nascido onde nascemos, como nascemos, com as características que temos. Costumo dizer que se a natureza é justa e harmônica, esse é o melhor arranjo que ela tem podido nos dar de acordo com nossa consciência e nossos atos. Obviamente que aí envolve a lei do Dharma, a lei do Karma, não vou me alongar por aí, porque isso já é tema que a gente já coloca, mas eu estou falando nesse sentido, né? Então, dito isso, entender que há razões, mesmo que não compreendamos, para que a gente esteja hoje sendo e fazendo o que somos e o que temos que fazer. Então vamos trazer para nós esse quesito de uma palavra que você falou aí bem há pouco, muito forte, que é a responsabilidade. Independente do meu círculo, independente da condição social, independente dos cenários que eu preciso transitar, vamos fazer a experiência ou o exercício de chamar a responsabilidade para si, de manter a união, de promover as ações que criam laços. É lógico que isso demanda investigação. Eu preciso saber como fazer isso. Graças aos deuses, como disse Platão, temos a filosofia que nos ajuda a isso, né? Mais uma vez, não como normas filosóficas impostas e estritas, mas a capacidade do livre pensar, agir, falar, do refletir profundamente sobre as coisas, né? Então nos responsabilizemos sobre isso. Você meio que na sua fala já respondeu um pouco, né? No trabalho, como eu posso manter a minha equipe, meu grupo, minhas ações integradas? Às vezes eu critico um ato de fofoca, mas acabo que quando essa fofoca chega em mim, ela continua. Então que seja eu a barreira, né? Eu não preciso entrar em conflito com os que eu julgo fofoqueiros. Se a fofoca chegou, eu simplesmente não a transmito. Ou seja, eu vou assumindo a responsabilidade de manter um comportamento, uma atitude que mantenha o ambiente unido e coeso. Vou para minha casa, a mesma coisa? Será que serei eu o primeiro a romper com a separatividade? Não, onde eu chego, eu tenho que levar a ordem. A organização, a ordem não, mais uma vez, para que fique claro, não imposta, né? Não é a ordem de mandar. A ordem no sentido de organização. De, bom, se algo está fora do lugar, qual é o melhor lugar para aquilo? Como eu organizo, como eu adequo? Às vezes a gente reclama que as coisas estão fora do lugar. Mas eu imagino que alguns em suas casas, salvo que seja um primor da organização, às vezes reclama que as coisas estão fora do lugar, mas ainda não estabeleceu um lugar para cada coisa. Então, se a gente não tem esse critério, por exemplo, de que tal coisa fica em tal lugar,
Como que eu vou brigar com os outros, né? Por que eu vou julgar os outros? Não, isso não é para estar aqui, né? A gente vai viver sempre no não, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Mas tá, então onde é? E mesmo que ali não seja o lugar perfeito e claro, mas que, bom, pelo menos haja um consenso. A partir de agora, fica aqui. Se aqui não é o melhor, vamos procurar saber qual é o melhor. Mas o que não pode é ficar tudo solto, né? Então, de certa forma, o ser humano também é isso. Esse elemento que, a partir do momento que se ordena, se organiza, se disciplina, pratica a bondade consigo próprio, se compreende, porque compreensão, às vezes as virtudes a gente parece que é para os outros, né? As virtudes primeiro começam conosco. Eu preciso compreender estrategicamente minhas forças, até onde posso ir, o que lido melhor e o que não lido. E isso é o que eu vou entregando para o conjunto. Isso é de responsabilidade do indivíduo. Isso aí está como o próprio epiteto que você trouxe aí, coloca nas coisas que estão sob a nossa responsabilidade. São nas coisas que dependem de nós. A máxima estoica nesse sentido vale para um exercício de unidade. O que depende de nós? Porque é fácil falar das coisas que provocam separatividade e não geram união a partir dos outros. E por que é fácil? Porque criticar sempre é mais fácil. E também porque cabe a outro corrigir. Quando eu olho para minhas responsabilidades, eu preciso corrigir. Eu preciso trabalhar sobre eu mesmo, né? E isso, para mim, é o exercício de melhor convivência, né? Porque, sem nenhuma dúvida, todos que estão ao nosso redor colherão os frutos disso. Até sem perceberem isso diretamente. Às vezes até sem ter essa intenção. Mas fácil de você observar. Eu gosto muito da analogia do fogo, né? Isso é dito, é um símbolo, né? Não é uma novidade, né? Mas imaginar que se estivermos em um ambiente completamente escuro, o primeiro que acender uma chama fará com que ela seja vista por todos. Ou seja, em meio aos processos que a gente considera aí obscuros, de separatividade, dificultosos, que sejamos os primeiros, então, a acender essa chama que não só ilumina, mas faz com que todos queiram estar ao redor, né? Ou seja, não serei mais aquele que, onde eu estou, os outros vão para o outro lado. Que as pessoas queiram estar conosco. E aproveitem agora, a gente está gravando esse podcast em novembro, né? Então, logo, logo teremos aí as comemorações do Natal. Por que não, quando montarmos a nossa árvore, se tem essa prática, né? Se tem esse costume, na hora que formos colocar as bolinhas de Natal, que a gente reflita sobre isso, né? Que a gente veja nesses pequenos símbolos nossas conquistas de unidade. E que cada bolinha dessa da árvore de Natal possa refletir isso. Bom, esta é aquela vitória que eu fiz sob tal ponto. Minha contribuição serviu para tal coisa. E quando a gente olha para aquele elemento decorativo, que é como a gente chama, né? Mas é um símbolo. Ela reflete essa trilha espiralada de evolução, com muitas conquistas. E a gente olha para aquilo, bom, essas são as vitórias que eu trago para esse ano, e que no próximo sejam muito maiores e melhores. Com certeza, Emerson. Assim, terminamos a nossa conversa de hoje, desse nosso podcast especial, em virtude da Semana da Filosofia. Novamente lhe agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado a todos aí pelo tempo dedicado e que sigamos unidos cada vez mais. Sem dúvidas, Emerson. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. Para aqueles que queiram acompanhar a Semana Mundial da Filosofia, basta procurar a sede mais próxima a você através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Joseph Haydn e chama-se Sinfonia número 91, Largo Allegro.